Uma das coisas que mais prende as pessoas é o medo de parecer incoerente. Só que às vezes a própria vida já tá te mostrando de diversas formas que tu não é mais a mesma, que tu mudou e tu insiste em sustentar essa mesma versão porque tu tá morrendo de medo de como que as outras pessoas elas podem vir a interpretar essa mudança. Só que o mais louco de tudo isso é que tem um monte de gente que associa isso a ser coerente. Isso acontece porque a gente aprendeu uma ideia muito rígida sobre o que é ser coerente. Como se a pessoa, o profissional que fosse mais coerente possível é aquele que não muda de ideia, não muda de opinião, não muda de comportamento. Só que a gente acaba esquecendo que coerência está muito mais relacionado sobre sustentar as coisas. Porque tudo aquilo que é vivo vai passar por algumas mudanças de uma forma inevitável. Só que às vezes a gente acaba passando por mudanças e a gente sabe que a gente não é mais a mesma pessoa, mas a gente fica muito preocupado o que os outros vão pensar, porque a gente tem medo que as pessoas comecem a nos julgar como, nossa, mas a Bea, aquela época estava mentindo então, porque ela disse uma coisa completamente diferente uns meses atrás. Só que não é que a gente estava mentindo, é que talvez naquela época, com o repertório que eu tinha, aquilo fazia sentido. Mas pode ser que daqui a um tempo aquilo não fazia mais. E a gente também está em constante evolução. Eu acho estranho a gente pensar que a pessoa coerente é aquela que nunca muda, porque daí isso é extremamente assustador. Porque em anos, é claro que de alguma forma ela evoluiu. As coisas que ela consumiu, as pessoas que ela conversou, as experiências que ela teve. Então é muito natural a gente ir mudando. Eu vejo isso acontecer muito quando o tema é posicionamento, sabe? As clientes que eu atendo, a maioria delas, elas sentem muito medo de se posicionar, porque às vezes elas mesmas já se deram conta de que elas trocaram de opinião, que elas não estão mais iguais ao que elas mesmas falaram um tempo atrás, e elas têm muito medo de ser cancelada pelas pessoas, porque elas começam a interpretar que o que elas falaram em outro momento é um erro. E para elas errar é algo inadmissível. Só que eu quero trazer assim para vocês, procura pensar em uma pessoa que tu admira na internet, nas redes, onde tu consegue acompanhar. Muito provavelmente, em algum momento, ela já mudou de opinião, ela já mudou de posicionamento. Só que talvez tu nem notou ou tu não se ofendeu, digamos assim, porque a pessoa ela conseguiu sustentar isso, ela conseguiu te passar de uma maneira onde tu entendeu e tu não ficou chateada. Então foi muito mais uma forma como ela te passou esse conhecimento, como ela empacotou essa mudança. Só que se a gente ficar sempre com medo do que vão pensar, se a gente tentar sempre performar e deixar tudo muito certinho, a gente às vezes deixa engessado e a gente deixa meio que, vou chamar assim de buracos no posicionamento. A Bea falava sobre X e daí um dia do nada ela começou a falar sobre Y. Falta tapar esse buraco, sabe? Dar uma explicação, vou dizer assim, avisar a audiência e fazendo uma mudança sutil. Também não quero que as pessoas interpretem que a gente precisa se explicar o tempo inteiro. É muito mais uma gestão desse posicionamento. Mas o que me deixa chateada é as pessoas ficarem mantendo algo que para elas não faz mais sentido pelo medo de como que as outras pessoas podem vir a receber. Percebe como se posicionar de verdade exige muito autoconhecimento? Porque se eu não tô notando como eu estou, eu acabo influenciando tudo dentro da minha marca, entende? Eu acabo influenciando a narrativa, eu acabo, às vezes, repetindo algo só pra não desagradar o público, ou até mesmo eu posso até me posicionar, mas eu me posicionei com tanto medo que daí até não ficou tão legal assim. Então, como a gente está internamente, sempre vai refletir na nossa venda e no nosso posicionamento. Por isso que é tão importante a gente saber ler como a gente está. E olha, eu ouso dizer que a maioria das pessoas não consegue ter essa leitura,
Porque se a gente tivesse, a gente conseguiria até ter mais clareza sobre as perguntas que a gente pode fazer dentro de mentorias, dentro de lugares que te ajudem dentro do teu negócio, sabe? Porque muitas pessoas não sabem o que perguntar dentro desse ambiente. E quando elas não sabem o que perguntar, é porque elas realmente não estão enxergando o que realmente está acontecendo ali dentro. Agora, se eu consigo ter essa visão mais interna, do tipo assim, nossa, eu tô morrendo de medo de tal coisa, eu estou muito assustada com isso, eu consigo ter uma leitura melhor de como isso está impactando talvez a minha própria estratégia. Então a gente precisa ir desenvolvendo essa capacidade interna, porque isso reverbera muito no nosso negócio. Por isso que eu gosto de pensar em posicionamento como um estado atual. Se a gente começar a pensar dessa forma, fica muito mais leve o processo de encarar esse posicionamento. Vamos pensar assim, eu não tenho essa opinião. Eu estou com essa opinião nesse momento. A gente meio que muda o espaço de tempo, entende? Porque se eu estou agora com essa opinião, a gente foca no momento presente. Então a gente encara o posicionamento como algo transitório. E por ser algo transitório, não é algo que é fake. É tipo assim, eu vou sustentar isso até que eu mude de percepção, até que o meu repertório aumente. Olha que importante a gente estar sempre estudando e estar em constante aperfeiçoamento, porque é assim que a gente vai lapidando o nosso posicionamento para que a gente consiga passar isso para nossa audiência também. Então é ter muita coragem de experienciar tudo isso e a gente parar de encarar o posicionamento como algo escrito em pedra e que nunca mais eu posso voltar atrás. Muito pelo contrário. E eu acho que isso é exatamente tudo que deixa todo o cenário tão bonito, mas ao mesmo tempo tão assustador, né? Porque é como se viver fosse sustentar a sensação de incoerência por um período. Porque se a gente for se posicionar dessa forma, é claro que vai ter alguém que vai estranhar, alguém que vai julgar, alguém que não vai gostar, mas isso faz parte de todo o processo. Mas a gente ficar colocando uma versão antiga nossa só para evitar um conflito faz a gente sofrer muito mais. Então é muito mais assertivo a gente colocar, saber expressar, saber comunicar isso para as pessoas para que isso se acomode melhor dentro de nós. E olha que legal que é a gente descobrir uma versão nossa, nova, todos os dias, toda semana, e a gente se abrir para experiência e também sair daquele lugar onde a gente sabe tudo. Todos os dias a gente pode aprender coisas sobre nós. Então, para mim é muito assustador a gente associar posicionamento, coerência com nunca mudar e nunca mudar de opinião. Aliás, desconfie de quem é sempre a mesma pessoa e ela nunca mais volta atrás em nada. Fica atenta a isso, porque nós seres humanos a gente vai estar em constante mudança. Até porque reconstruir o que a gente aprendeu é muito importante para a nossa saúde mental, porque isso está muito associado a essa flexibilidade psicológica, que é exatamente uma das habilidades que mantém a gente saudável. Imagina que ruim é aquela pessoa que mantém sempre a mesma ideia, nunca muda de opinião. Provavelmente essa pessoa ela é muito rígida. E tudo aquilo que é muito rígido, uma hora quebra, porque ela também está extremamente vulnerável e ela está tentando colocar ali uma camada, um escudo para proteger ela de certa forma. Se posicionar de verdade sempre vai exigir coragem para que a gente consiga perceber que algumas ideias vão amadurecer junto com a gente. Se esse vídeo fez sentido para ti, já aproveita para se inscrever aqui no meu canal e também me acompanhar nas outras redes nos links que estão aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.